Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Amém? Vamos hoje estar com o tema Os atributos dos filhos de Deus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em João, o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 34, onde João Batista torna a repetir o seu testemunho. Assim nos diz a palavra. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Bem amados, Deus tinha dito a João Batista o que iria acontecer quando ele batizasse seu filho Jesus Cristo. Um tempo depois, no momento em que João estava batizando Jesus, de fato, tudo quanto Jesus disse que iria acontecer, assim se fez. E João testificou todo o acontecimento. Ou seja, no momento em que João estava batizando Jesus, Deus ele já tinha prometido a João que iriam acontecer algumas coisas singulares no batismo de Jesus para que de fato João testificasse que aquele era o Filho de Deus. Bem, naquele momento ali, João discípulo amado, falando a respeito de João Batista, ele escreve o seguinte: Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, João Batista, de fato, e tendo ele testificado todas as situações que ocorreu, ele pôde observar que verdadeiramente aquele ali era o Filho de Deus, Jesus. Porque tudo quanto Deus tinha dito a João aconteceu no momento em que ele estava batizando Jesus. Bem, Deus atribui sua paternidade sobre aqueles que de fato testificam que se diz nas Escrituras sobre quem são os filhos de Deus. É interessante dizer que da mesma forma que Deus ele testificou o fato a João Batista, mostrando a João Batista que Jesus era seu filho, hoje para nós também existem características, atribuições, que nós podemos ver com aqueles que são filhos de Deus. Então, quais são as atribuições daqueles que são filhos de Deus? Da mesma forma que Deus mostrou para João, no momento em que Jesus foi batizado, que aquilo ali verdadeiramente era seu filho, hoje a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, nos mostram os atributos dos filhos de Deus. Quando nós falamos atributos, irmãos, são qualidades que só essas pessoas que estão aqui agrupadas, elas poderão exercer, elas poderão apresentar, de fato, testificando que são filhos de Deus de uma forma até que natural, sem precisarem demonstrar para os outros aquilo que não são, fluirá, normalmente. Ou seja, os filhos de Deus são filhos porque os próprios atributos que eles possuem serão revelados a todos que estão à sua volta. Amém? Bem, mas o que nos chama a atenção é que no momento em que eu estava fazendo estudo bíblico com a diaconisa Rosângela Tavares, da Igreja Evangélica Batista em Lagoa Encantada, que tem por seu marido, um abraço para o pastor Manuel Luiz, Eu e ela, a gente fez dupla, fazendo estudo bíblico, e antes a gente fazia uma entrevista com a pessoa,
E interessante, irmãos, que pessoas até de um certo conhecimento, não é? Não sabiam nada sobre o inferno, sobre céu, não sabia a questão de criatura, entre ser filho, a missão de Cristo. E aí a gente pôde perceber que nessas entrevistas que nós estávamos realizando, ninguém iria dizer que não era filho de Deus, não é? Acho que quando perguntava, a pessoa dizia logo que era filho de Deus, e quando nós íamos dar o estudo bíblico, daí ficava claro para aquela pessoa que as atribuições das pessoas que são filhos de Deus, elas, como o nome, demonstram uma forma, um estilo de vida diferente. E aí as pessoas poderiam ver, né, a diferença entre ser criatura e ser realmente filho de Deus. Então fica para o Espírito Santo, não é, falar o coração de cada um, se você tem ou se não tem esses atributos, para que você seja reconhecido pelo Pai como filho. Amém? Vamos lá. São filhos de Deus todos os que creem no nome de Jesus. Em João, capítulo 1, a partir do versículo 1, nós vamos realizar toda essa leitura para que você possa entender o que o Senhor está querendo dizer. Bem, no princípio, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Olha aí, queridos, são filhos de Deus todos os que creem no nome de Jesus. Em João, capítulo 1, o versículo 12, a palavra nos diz claramente: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus Cristo? Quem recebe, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, está filiado ao Pai, porque irmão crê, e esse crer não é só acreditar, esse crer aqui está ligado a uma vida de obediência, a uma vida, irmãos, de, digamos assim, de renúncia, para poder renunciar todos os seus projetos, seus planos, seus sonhos, para viver os projetos, os planos e os sonhos de Deus para a sua vida, que são bem melhores do que os meus próprios sonhos e os seus, não é? Uma vez entendendo que aquilo que a gente quer para nós, muitas vezes na frente nos frustra, mas o que Deus tem é alegria permanente, tá certo? Então não é esse crer de você acreditar na existência dele, mas é crer, entregar a sua vida a ele e tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí sim, Deus vai olhar para você e vai dizer: este é o meu filho, porque ele crê no nome do meu filho amado Jesus Cristo. Amém? Ponto 2, que nós podemos observar a respeito dos atributos dos filhos de Deus. Além dos filhos de Deus, eles crerem no nome de Jesus, podemos achar também aqui na palavra que os filhos de Deus são aqueles que conhecem a Cristo. Lá em 1 João, nós vemos aqui no capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 6, quando fala a respeito: Deus é Pai e é santo, seus filhos são também santos. Olha o que diz a palavra: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus por essa razão. O mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar,
seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica de todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Ou seja, quem são os filhos de Deus? São aqueles que conhecem a Cristo. E o que é conhecer? Ter intimidade, se relacionar com ele, como amigo, como irmão. Jesus é o nosso irmão e Deus é o nosso Pai. Amém? Nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que cremos no nosso irmão Jesus Cristo. Quando você crê em Jesus Cristo e quando você busca conhecer Jesus na palavra de Deus, isso é uma atribuição que só os filhos de Deus têm. Os que buscam conhecer Jesus estão filiados ao Pai, através da palavra de Deus, a Bíblia. Ponto 3. São filhos de Deus os que são guiados pelo Espírito. Podemos também aqui perceber em Romanos, as Escrituras são muito claras, né? Romanos capítulo 8, e nós poderemos fazer uma viagem para lá, a partir do versículo 12, quando podemos perceber aqui um outro atributo dos verdadeiros filhos de Deus. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 12. Vejamos o que nos diz a Escritura. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É as Escrituras quem nos diz, irmãos. Então, quando você não deixa prevalecer a tua vontade, o teu querer acima de tudo, e deixa com que o Espírito Santo te direcione, te guie, que ele te mostre o caminho, as decisões a serem tomadas, é um atributo de quem é filho de Deus. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os que não são guiados pelo Espírito, são pela sua própria vontade. E essa é uma grande diferença. Bem, os que permitem a vontade de Deus ser realizada em sua vida pela direção do Espírito Santo estão filiados ao Pai. Os atributos dos filhos de Deus estão ligados a Cristo, ou seja, os que creem em Cristo, em seu nome, os que buscam conhecimento de Cristo através da palavra e os que são guiados pelo seu Espírito Santo. Coisa muito interessante, queridos, quando Deus ele criou a terra, né? Ele formou tudo, os animais, enfim, ele criou tudo, ele criou o homem, ele formou o homem, mas aí foi no papel de criador e a humanidade como criatura. Então todos são criaturas de Deus, mas Deus quis um relacionamento mais íntimo, não é? Ele queria uma coisa, hoje na nossa linguagem podemos dizer familiar. Então o que nós iríamos representar para ele nesse relacionamento e o que é que ele iria representar para nós, não é? Então Deus ele se apresenta a nós assim como ele se apresentou a Jesus. Jesus na condição de filho e ele na condição de pai. Automaticamente, não é? Jesus passa a ser o grande elo. Jesus passa a ser a certidão dos filiados ao Pai. Então, quando nós temos essa certidão em Cristo, porque cremos no nome de Jesus Cristo, porque buscamos o conhecimento de Jesus Cristo e somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, automaticamente Deus reconhece a sua paternidade sobre nós. Se você é filho de Deus,
Não são as pessoas que devem te julgar se você é ou não é. A própria palavra, ela testifica de fato quem você é perante Deus. Se uma criatura ou se você é o filho de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que creem no seu nome. Os filhos de Deus são aqueles que buscam o conhecimento de Cristo. E os filhos de Deus são aqueles que procuram ser guiados pelo Espírito Santo. É como o apóstolo Paulo ele disse em Gálatas capítulo 2 aos crentes na Galácia: eis que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor te dê, irmãos, um dia abençoado. Juntos nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Que assim, irmãos, a graça do Senhor esteja no lares de todos vocês. Que Deus assim nos abençoe.